Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, chegando aí no final do ano, né? Em nome de Jesus, espero que vocês estejam bem. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a verdade. E para falar a verdade, não repara aí no meu olho não, que está um pouquinho vermelho. Isso foi um derrame que eu tive aqui no globo ocular, mas vai embora, né? Em nome de Jesus, não é nada demais não, tá bom? Bom, meus irmãos, nós vamos falar sobre a verdade, né? E para falar seriamente sobre a verdade, nós devemos deixar toda mentira de lado, toda hipocrisia de lado, porque a verdade, na verdade, é algo que está cada dia mais raro, tanto na vida do crente quanto nos púlpitos, né, da vida aí nas igrejas, porque a verdade incomoda, a verdade dói. Todo mundo gosta de ouvir a verdade, né? Mas desde que seja do lado de lá. Quando a verdade nos atinge, nós nos sentimos desconfortáveis em ouvir a verdade, porque a verdade nos confronta. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Por isso que a palavra de Deus nos confronta a cada dia. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos miseráveis, nós somos pó, nós somos cinza, nós não temos nada demais em nossas vidas, que só através do sacrifício de Cristo que nós encontramos a salvação. Por isso que a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus, a verdade é o Evangelho. E não adianta, meu irmão, querer florear o Evangelho, querer tornar ele mais palatável, né, com gosto melhor, porque se você tira a confrontação do Evangelho em nossas vidas, nós passamos a falar mentira. Certa vez me falaram, irmão Amiro, você não pode ser tão assim incisivo no púlpito, você tem que ser mais diplomático. Olha, meu irmão, a verdade do Evangelho não tem nada de diplomático, ninguém está ali para florear a vida de ninguém. O Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser dito, e quando é pecado, tem que ser pecado. Quando é erro, tem que ser erro. Quando é mentira, é mentira. Quando é hipocrisia, é hipocrisia. Jesus mesmo apontou várias vezes a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, né, dos doutores da lei. Por quê? Porque eles transmutavam a verdade em algo que os agradasse, algo que agradasse aquele público, né? Porque você pode ter certeza, quando você passa a pregar a verdade no púlpito, você passa a ser uma pessoa não grata. Porque hoje em dia, o que graça, o que está povoando os nossos púlpitos hoje em dia, infelizmente é a mentira. Por quê? Porque a pessoa prega procurando agradar alguém que está ouvindo, não tem receio de falar, de apontar o erro, de apontar as coisas que estão erradas, porque tem medo de melindrar um ou outro membro importante da igreja, né? Tem medo das pessoas irem embora porque ele está falando a verdade. Então, hoje em dia, muitas igrejas preferem permanecer na mentira, na diplomacia de se dizer uma meia-verdade, para que assim eles não encontrem aí, as pessoas não vão saindo da igreja. Porque hoje em dia, meus irmãos, ninguém quer ouvir a verdade. Quem gosta de ver seus erros apontados? Quem gosta de ver seus erros mostrados, né, patentes? Mas Deus vê todos os erros nossos, todos os acertos são muito poucos, todas as coisas que nós fazemos de errado, Deus vê tudo isso. E muitas vezes nós não queremos esses erros serem mostrados. E pior, nós não queremos corrigir esses erros. Um grande caso, né, um grande exemplo disso é esse canal aqui. Eu recebo várias vezes, vários vídeos que eu faço aqui, eu recebo uma enxurrada de crítica, meus irmãos. Principalmente quando a gente vai apontando as heresias e as seitas. Principalmente quando a gente aponta certos grupos que estão fazendo as coisas totalmente ao contrário da palavra de Deus. Meus irmãos, é só crítica, é só ameaça, é maldição em cima de mim, meus irmãos, e por incrível que pareça, existem muitos poucos defendendo. Apesar de eu tornar
né, trazer à luz os erros, as dificuldades, as heresias que acontecem aqui nesse canal, meu irmão, são muitos poucos que nos defendem, muito pouco. Isso é porque eles têm medo de falar a verdade, porque têm medo de melindrar um ou outro grupo. Eu já ouvi várias vezes a pessoa chegar e falar: irmão Amiro, não fica falando mais dessas seitas aí não, dessas heresias não. O mundo é assim mesmo, o mundo vive no maligno. Você não deve esclarecer isso não, deixa isso para lá. Vamos falar de bênçãos, vamos falar de vitória, vamos falar de quebra de maldição, vamos orar pelas pessoas, dizer que as pessoas são uma bênção e que a vida delas está na mão do Senhor e que o Senhor vai fazer o melhor, Ele vai comer o melhor dessa terra. Meu irmão. Mas a gente se esquece que lá dentro das seitas, imersos nas heresias, tem pessoas que estão indo em direção ao inferno, porque não houve uma palavra que a gente às vezes lança, uma palavra, um esclarecimento. Muitas das vezes a pessoa está imersa em escuridão, está com as escamas nos seus olhos e não consegue enxergar. Então é necessário que nós confrontemos elas com a palavra de Deus para saberem que elas estão indo na direção errada. Elas pensam muitas das vezes estar servindo a Deus, mas não estão. Isso é por quê? Porque hoje em dia a mentira está agradando mais do que a verdade. Embora nós falemos que o crente não pode mentir, que o crente não pode entrar, não vai entrar no céu mentindo, isso é verdade mesmo, porque o mentiroso não tem parte com o reino de Deus, mas nós disfarçamos, nós falamos meia verdade. Nós, na hora de falarmos, nós não colocamos os pingos nos is, nós não colocamos as coisas no seu devido lugar. Irmão, você pecou. Hoje em dia é assim, o irmão cometeu uma falha. Você já reparou? Né? O irmão não pecou, não, a irmã não pecou, cometeu uma falha, né? O irmão teve uma falha de caráter porque ele mentiu. O irmão caiu, né, em tentação do diabo porque ele roubou, porque ele adulterou. Nunca é dele. Nós estamos passando muita mão, ao contrário do que fazia, por exemplo, João Batista, raça de víboras. Você pode ter certeza, quando você vai falar a verdade, meu irmão, você vai sofrer. A pessoa que fala a verdade na igreja, no púlpito, ele é a pessoa mais impopular da igreja, ele é a pessoa mais execrada da igreja, é a pessoa que ninguém quer ver. Quando ele fala a verdade a primeira vez, muitas das vezes ele nunca mais é convidado para falar ela. Ao contrário de pessoas que adulam, de pessoas que dizem que você é uma bênção, que você está indo bem, você está imerso em pecado, mas ninguém te corrige. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos vivendo no evangelho soft, né? Um evangelho light, em que as pessoas têm medo de machucar uma outra. Ora, meus irmãos, Deus jamais teve medo disso. Quando ele chegou para uma pessoa e disse que ele pecou, ele pecou. E que o caminho dela é a morte se ele continuar pecando. Não é assim, não. Você tem uma falha, meu irmão. Vamos corrigir essa falha. Vamos te curar. Ele tem que se curar, meu irmão. Como é que se cura, meu irmão? Uma pessoa que peca, se arrependendo dos seus pecados, voltando-se à palavra de Deus, voltando-se a Deus. Mas hoje em dia não. Principalmente com os nossos jovens que estão aí, com as portas abertas para o pecado, fazendo todo tipo de coisa estranha e esquisita, ainda dentro das igrejas, achando que estão agradando a Deus, quando na verdade não estão. Hoje nós estamos vivendo a época do evangelho ético. Você já viu ética no evangelho, meu irmão? Ética no evangelho? Hoje em dia é o evangelho ético. Não, você não pode falar isso, meu irmão. Você não pode dizer isso, meu irmão, porque é uma palavra muito dura, é uma palavra muito pesada. As pessoas vão se ressentir desta palavra. Olha, meu irmão, a gente tem que falar a verdade mesmo. Se for dura, que seja, meu irmão. É necessário que a gente ouça.
Um pai, na hora de corrigir um filho, não vai passar a mão na cabeça, não. Ele vai corrigir, ele vai falar palavras duras, ele vai dar uma bronca. É necessário que a gente ouça, meu irmão. Nós estamos caminhando para onde? Para o céu ou para o inferno? Vai para o inferno quem se melindra com as coisas, quem não respeita, né, a autoridade divina, quem não respeita a palavra de Deus, que às vezes admoesta ele, e ele simplesmente deixa para lá. Ah, não, essa palavra é muito dura. Faz igual aqueles seguidores de Jesus, né? Aos discípulos de Jesus, palavra dura é essa, né? E foi saindo um, foi saindo outro, foi saindo outro, mas só Jesus tinha a palavra de vida. Ali é palavra de vida, meu irmão, para você. Quando você for confrontado com a verdade, meu irmão, por um servo, uma serva de Deus, levante suas mãos para os céus e agradeça a Ele, porque Ele tem amor por você. Por isso que Ele mandou aquele servo ou aquela serva para falar aquilo para você. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, vivendo tempos em que as pessoas estão melindradas por qualquer coisa, o evangelho tem que ser ético, o evangelho tem que ser de forma a não machucar, a não melindrar, porque senão as pessoas saem da igreja. Se as pessoas saem da igreja, meu irmão, vão para o mundo, é porque nunca foram convertidas, sempre foram convencidas. Você pode ter certeza que todo aquele que falar a verdade nos dias de hoje, meu irmão, ou vai parar no calabouço, igual João Batista parou e arrancaram a cabeça dele, ou vai para dentro de um poço cheio de lama, igual Jeremias, né? Falando, acabou indo para lá, igual Micaías preso, igual Isaías cerrado ao meio, né? Execrado também por falar a verdade. Você pode ter certeza disso. O destino de todo aquele que fala a verdade do Evangelho, todo aquele que prega a verdade no Evangelho, é ser execrado. Nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, em que o amor de muitos se esfria, o amor de muitos deixa de ter amor a Deus e amor a quem prega a sua palavra, e acontecem essas coisas. Tá bom, meu irmão? Eu tinha que falar isso para você. Nós estamos terminando o ano, e a gente quer... Nosso desejo é que você, eu, todos nós, comecemos 2025, ou o próximo ano, se também serve para os próximos anos, uma verdadeira revolução da verdade para nós, dentro do Evangelho, que nós falemos a verdade um para os outros, que nós preguemos a verdade um para os outros, que nós deixemos toda a falsidade, todo o floreio, toda a adulação ao homem de lado. A gente tem compromisso com Deus e Deus tem um compromisso com a verdade. Deus não é um Deus de mentira, Deus é um Deus de verdade. Ele quer servos que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde. Um feliz ano novo para você, sua família, sua igreja, seu pastor, você, que seus ministérios seja pautado, calçado com os sapatos, né, com as sandálias da verdade. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Em nome de Jesus.